legal! Tá vendo, né, Alessandro? É gente de lugares bem diferentes aí, do Rio Grande do Sul ao Nordeste. Você foi minha aluna, Cláudia? Meu Deus, quem? Eu não estou lembrando o nome. Deixa eu te ver aí, Cláudia, para me lembrar no pedagogia. Gente, que legal! Da Maria Antonieta de Divinópolis. Já trabalhei lá. Sua câmera está com problema. Que pena. Você era de qual turma, Cláudia? Meus alunos, saudade. Eu trabalhei na UENG de Divinópolis também, Maria Antonieta. Que saudade de aluno, né, minha filha? Ai, que vontade! Daquela sala quente, cheia, né? Nossa, gente. Que período! Peraí, você era da turma da... Deixa eu ver, quinto período... Lohane... Não, a Lohane já está no sétimo. Você já formou, Cláudia? Na turma da Lohane, não, então eu lembro. Eu lembro, sim. Que legal. Bom te ver, Cláudia. Bom te ler, né? Te ler. Você tem que aprender outros verbos diferentes. Gente, já comecei a gravar, acho que dá para começar, né? 19h07. Exatamente. Um pouquinho de saudade a gente mata. Bom, gente, então vamos começar, né? Gostaríamos de agradecer muito a presença do Alessandro. Obrigada por aceitar esse convite nosso. Nós ficamos muito felizes. Tenho certeza que vai ser uma noite muito legal, que a gente vai poder se aproximar um pouco mais, né? Porque realmente vivíamos tempos estranhos, tempos difíceis. Meu nome é Aline, né? Eu sou professora, junto com a professora Eliane, junto com a professora Amanda, nesse projeto. E esse projeto tem nos dado muita alegria, né? Nós começamos com o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, depois fomos para o livro da Marilena Chauí, e agora, então, estamos aqui com o livro do Boaventura Souza Santos, né? E aí, lembrando que no mês passado, quando a gente tratou do livro aí, o que é ideologia, foi muito legal com o professor Paco também, da UFMG. Esse encontro está lá no nosso canal do YouTube, né? Então, quem perdeu, quiser ver, não percam. Inclusive, esse também do Alessandro vai estar sendo gravado aqui, vocês poderão ter acesso depois, né? A gente fez da seguinte forma, a gente pensou no formato da seguinte forma. O Alessandro teria 20 minutos para falar sobre o livro, e depois, então, nós vamos abrir no chat para perguntas, mas a gente pediria que você já fizesse as perguntas no chat ao longo da fala dele, porque a professora Eliane vai captar as perguntas, né? E depois vai fazer para o nosso querido convidado, que vai responder para a gente aí as questões, né? Nós vamos fazer até 10 perguntas para não ficar muito extenso, mas claro que depois, até o professor Alessandro, quando ele for falar, ele também tem um livro sobre o assunto. Eu acho que o debate está começando agora e vai continuar aí pela frente, né? E queríamos, gente, pedir o seguinte, daqui para frente, só quem estiver falando para ficar com o áudio aberto. As pessoas que não estiverem falando, estiverem assistindo, vão interagir com a gente no chat, vai ser muito bacana, mas ficar com o áudio fechado para não dar ruído na fala de quem está falando, ok? Então, nesse momento, eu passo aqui para a minha amiga querida Amanda. Abri o meu áudio. Olá, eu sou Amanda Tolomelli Brescia, sou professora da Faculdade de Educação também, né, junto com a professora Aline. A escolha desse livro do Boaventura é porque a gente está num momento que a gente tem que discutir questões históricas e teóricas, né, do nosso campo de conhecimento, mas também a gente precisa discutir esse momento tão estranho que a gente está vivendo e que também vai trazer tantas aprendizagens. A gente vai discutir sobre essa cruel pedagogia do vírus aí. Esse nome ele já diz muito, né, logo no nome. O próximo livro que a gente vai tratar é O Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro. Ele está na internet, é um livro de 2019, da editora Companhia das Letras.
Se procurar no Google, consegue achar ele. E ele tem um precinho também muito bom em livrarias aí, quem quiser adquirir para ter em casa. A nossa expositora, então, de agosto vai ser a professora Rogéria Cristina Alves, ela é professora da UFMG, ela é professora da Faculdade de Educação da UENG. O nosso próximo encontro vai ser dia 20 de agosto, também numa quinta-feira, às 19 horas. A ideia é que a gente faça sempre esses encontros na terceira quinta-feira do mês, às 19 horas. Desculpa. E essa nossa atividade, né, esse nosso projeto vai até dezembro, independente do término da pandemia e da quarentena, a gente vai permanecer com essas datas. Bom, então o professor, né, o professor Alessandro, ele é educador, ele se apresenta como educador em permanente incompletude, ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrante da linha de pesquisa Práticas Educativas e Currículo, do programa de pós-graduação em Educação da UFRN. Tem como preocupações acadêmicas questões relacionadas à educação de jovens e adultos, currículo, movimentos sociais, educação popular e educação do campo. Também é autor do livro O que a Pandemia Interpela a Professores e Professoras, que desde já eu já recomendo. Aline, desculpa, Eliane, depois a professora agora ainda vai ter 20 minutos, não é isso? E aí depois você vai entrar com as questões, como a gente combinou já no início, e as questões a gente vai capturando aí do chat. Professora Alessandra, Exatamente. Fique à vontade. Antes dos meus 20 minutos, eu queria agradecer imensamente o convite. Nossa, eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso, de eu estar falando para o povo de Minas. Eu estava falando para a Eliane antes de começar que Minas entrou na minha vida, então eu tenho um laço com Minas muito forte por conta do homem da minha vida, por conta da mulher da minha vida. Então, né, me sinto muito bem de estar conversando com vocês. Espero que depois da pandemia, ou eu vou aí, ou vocês vêm aqui. Inclusive, é uma intimação. Quando vocês vierem para cá, qualquer um de vocês, liga para mim, professor, ei, você não quer me acompanhar para mostrar as belezuras da sua terra? Eu irei fazer o papel de guia turístico de boa. Inclusive, eu gosto de inventar coisas sobre o lugar, então vai ser ótimo, né? Vai ser um guia turístico maravilhoso. Tá combinado, então quero... hein? Pois bem, então queria agradecer muito, muito, né? E espero que eu possa, de fato, contribuir, corresponder às expectativas e à confiança que me foi depositada. E eu gostaria de começar, eu vou então abrir aqui um negocinho aqui para uma apresentação, tá certo? Vocês, por favor, me digam se vocês estão vendo o que vai ser, para que a gente possa seguir em frente. Vocês estão vendo? Tá dando para ver a imagem? As imagens? Sim, tá dando. Sim. Beleza. Então tá. Então vamos lá. Então esse é o moço, né? O professor Boaventura de Souza Santos, ele é professor lá da Universidade de Coimbra, né? Ele tem um laço muito forte aqui com o Brasil, né? Esse texto foi publicado em março, né? Bem recente, né? E ele tem, né, tomado conta de várias discussões mundo afora, né? Bom, eu queria só começar colocando que o Boaventura, para mim, ele tem um caráter meio que de profeta, né? Igual o Renato Russo, né? A cor dos meus cabelos são denunciadores de qual profeta, de quais profetas, né, passaram pela minha vida. Esse moço aí, o Renato Russo, foi um deles, né? E tem uma coisa que ele fala numa música chamada Índios, que eu acho fantástica e cai muito bem ao que a gente está vendo hoje em dia,
né, que ele diz assim: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Isso, para mim, tem sintetizado muito dos nossos dilemas, dos nossos medos, das nossas angústias e de tudo aquilo que o próprio Boaventura nos traz nesse texto dele, certo? Então, uma coisa que eu acho muito importante, primeiro, é a questão que ele traz de que ele recupera uma frase lá do Manifesto do Partido Comunista de Marx, né, de que tudo que é sólido se desfaz no ar. Essa recuperação que ele traz é muito importante porque são divisores de água, né? Você tem épocas que constituem divisores de água. Então, há, por exemplo, quem diz, aí o pessoal que é da área de história pode me ajudar, seja problematizando ou não a questão, mas, por exemplo, já há quem diga que, na verdade, o século XXI só vai começar, está começando agora, pós-pandemia, né? Porque uma série de estruturas estão se desconstruindo, outras estão se organizando em razão de uma nova forma de se relacionar com o mundo que esse vírus está trazendo para a gente. O Boaventura, ele, nesse texto, ele aponta várias questões que para nós são caras e necessárias de entender. Primeiro, a ideia de que, na verdade, esse estado de exceção que a gente vivencia hoje, ele, na verdade, existia numa outra escala anteriormente à chegada do vírus, né? Então, na verdade, a gente já vivia uma normalidade, né, da exceção que hoje o vírus, na verdade, e a pandemia, ele esgaça, ele amplia, né, como escala. Então, há um conjunto de situações, por exemplo, as desigualdades sociais, o vírus alarga o alcance, mas já existia antes, né? As crises dos sistemas de saúde para dar conta da demanda das pessoas que adoecem em razão do vírus, a crise do sistema de saúde já existia, se amplifica, né? Então, nós temos o que ele vai chamar de normalidade da exceção, né? Nesse processo, ele também vai chamar atenção, de uma maneira muito enfática, né, a ideia de que nós temos um processo de elasticidade do social, né? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que você tem essa ampliação dos efeitos do vírus vai se dar, né, numa escala muito maior do que existia antes, né? E um elemento que eu acho muito importante, como a gente tem só 20 minutos, eu vou vou trazer apenas alguns aspectos que eu acho mais importante serem evidenciados, a questão da sociologia das ausências. Para quem nunca leu o Boaventura, ele tem uma elaboração que ele chama de sociologia das ausências, ou seja, ele entende que há diversos segmentos sociais que são ausentes do processo reflexivo, do alcance das políticas públicas, do alcance das estruturas de proteção social, e o que o vírus faz é alargar e evidenciar, né, essas ausências. Então, uma visão sociológica das ausências é aquela visão que busca perceber aqueles que não estão ditos, aqueles que não estão presentes no discurso, nas práticas, nas políticas. Então, isso é um elemento que ele vai trazer muito forte. O segundo capítulo, ele traz, e aí ele começa a aprofundar um pouco elementos desse capítulo primeiro. Então, o capítulo segundo, ele se refere à chamada trágica transparência do vírus. Tem um outro pedaço do livro que ele fala da alegoria do vírus que eu acho muito potente, né? Ele diz: o vírus desnuda o mercado como mega cidadão. E existe essa alegoria do vírus, um invisível todo-poderoso. O mercado, né, pegando essa ideia alegórica do vírus, o mercado tem sido recentemente esse todo-poderoso que hoje o vírus começa a desnudar. Porque todos aqueles que defendiam, né, todos aqueles que afirmavam o mercado como o principal sujeito regulador das relações sociais, em algum momento tiveram que ou se calar, recuar dessa afirmação,
ou fazer um deslocamento de sentido. Por quê? Porque diante do que o vírus fez com a economia, cada vez mais se recorre ou se recorreu à força e à funcionalidade do Estado, e não mais do mercado, para dar conta dos desafios e das demandas que a pandemia gerou. Então, o mercado, ele vinha atuando como esse mega cidadão que opera, que decide, que define, e é por isso que nós encontramos nos discursos de analistas econômicos, de jornalistas da área da economia, a referência ao mercado, né? Quaisquer decisões de um governo, a gente vai encontrar nas falas dos jornalistas, não, porque o mercado, a opinião do mercado a respeito de tal decisão, como se o mercado fosse essa coisa invisível, todo-poderosa, e ele atua como mega cidadão na medida em que ele, na verdade, define e decide com muito mais força, até do que os estados nacionais, os rumos que os países e as populações vão tomar. O Boaventura dos Santos não fala muito, mas, por exemplo, eu sugiro vocês procurarem um documentário chamado O Dedo na Ferida, é um documentário de um brasileiro, ai, meu Deus. Bom, esqueci o nome do sujeito, mas tudo bem. Dedo na Ferida. E tem um depoimento do ex-ministro da Economia da Grécia, não sei se vocês se lembram, mas a Grécia, há cerca de 4 anos atrás, 5 anos atrás, o partido Syriza, de esquerda, né, conquistou a maioria e conseguiu o poder na Grécia, e tem um depoimento do ministro da Economia da Grécia dizendo que ele foi conversar com o Banco Europeu, né, que financiou a recuperação da Grécia, só que o financiamento da recuperação da Grécia é um custo altíssimo para o povo grego. E esse ministro conta nesse filme, né, que ele foi conversar com os banqueiros europeus, e os banqueiros disseram: eu não quero saber qual a proposta que você está trazendo para a gente, você tem que cumprir o contrato que o governo anterior estabeleceu conosco. E aí o ministro dizia: mas nós fomos eleitos para não cumprir esse contrato. Nós fomos eleitos trazendo uma outra proposta, ou seja, o nosso povo decidiu soberanamente por um outro caminho. Mas o mercado, o Banco Europeu, afirmou: não, esse caminho nós não vamos bancar. E todo mundo sabe, né? Gerou um grande problema, né? E parte do governo grego, naquele momento, o pessoal saiu. Esse ministro, inclusive, saiu do Ministério da Economia porque ele não topou, né, as orientações, enfim, aquilo que estava sendo imposto pelo Banco Europeu. Então, nós temos esses todo-poderosos, né? Há os unicórnios, né, que são aqueles seres fantasmagóricos que o Boaventura chama atenção, o capitalismo, o colonialismo, o patriarcado. Eu diria, com liberdade, né, de pensamento, dizer que entre nós aqui, nós ainda temos o escravismo como um desses unicórnios, né, que tem um dedo ali no colonialismo, mas para nós se reflete muito fortemente, né, todas as mazelas geradas por essa estrutura escravista ainda presente entre nós, né? E aí ele fica se perguntando: você tem uma realidade que está caracterizada por uma excepcionalidade da exceção, o que fazem os intelectuais, né? Nós temos como dever, como intelectuais, né? Nós temos o dever de não deixar que essas questões não sejam problematizadas. E precisamos, ele vai dizer, escapar da roda gigante das nossas querelas, porque as pessoas estão precisando, estão necessitadas de um debate qualificado, porque nós temos as fake news e nós temos os sacerdotes das mais diversas religiões de traço fundamentalista pautando esse debate sobre o vírus numa perspectiva que não ajuda a humanidade a sair dessa situação, né? E aí ele vai falar, né, que no capítulo 3º, que nós temos que ver o vírus pelo olhar do Sul, né, que é aquele olhar da região do planeta que mais sofre em razão das discriminações produzidas pelo capitalismo, né? Ele indica a necessidade de nós percebermos os coletivos sociais que são mais afetados pelo vírus, e aí ele chama a atenção de como ele, de fato, do ponto de vista biológico,
ele biologicamente pode atingir a todo mundo, mas efetivamente nem todo mundo, não é todo mundo que morre por causa dele, do vírus. Quem morre efetivamente é quem é alcançado pelos níveis de desigualdade do capitalismo, né? Outro dia, inclusive, eu estava vendo assim um textinho que rolou pelo Zap, né? O texto dizia assim: ninguém tem culpa, né? Não vamos jogar pedra em ninguém porque ninguém tem culpa. O que nós temos é que nos unir em favor da vida. Poxa, e assim dizia, e nós estamos no mesmo barco. E eu pensando, poxa, a gente não está no mesmo barco. A gente até pode estar na mesma tempestade, mas no mesmo barco a gente não está. Tem gente que está num barco barra pesada, né? Vou usar uma expressão bem acadêmica, né? Lascado, e tem gente que está num iate fantástico, né? Ali né? Então, não é bem assim. E sim, há culpas. E essas culpas têm a ver com a maneira como a gente tem lidado com a natureza, né? Ele tem chamado a atenção, o Boaventura, de que, isso é uma primeira lição, né? De que o tempo político e midiático vai condicionar como a sociedade se dá conta dos riscos que corre. Então, ele chama a atenção, por exemplo, de que as pandemias que já ocorreram, por exemplo, no continente africano, elas não chegaram a ganhar a comoção mundial, porque não atingia a todos, mas apenas um continente que, por uma série de razões históricas, sempre, né, é colocado num lugar de minoridade, né, um lugar de pouca valia. Ele chama a atenção, né, do não matar indiscriminado das pandemias, eu já chamei a atenção disso, né? E tem um elemento muito importante que ele vai chamar a atenção, e aí eu recomendaria também vocês fazerem uma leitura do texto de um filósofo mineiro porque nasceu em Minas, mas ele é, na verdade, do povo Krenak, que é o Ailton Krenak, né? Um texto que é O Amanhã Não Está à Venda, onde ele se alia, né? Vamos dizer, por outro caminho, ele se alia ao Boaventura ao denunciar que, na verdade, a situação em que nós vivemos é resultado do modelo social que foi adotado mundialmente e que tem nome, que tem rosto, que tem cara, né? Tem jeito, que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo não conseguiu dar conta, né? Não apenas, ele não conseguiu dar conta da pandemia porque ele gerou a pandemia, né? E aí alguém pode dizer, não, mas existia pandemia antes do capitalismo. Existia, mas o capitalismo, ele conseguiu, pelo seu modelo predatório, né, pelo seu modelo consumista, né, e pela afirmação do antropocentrismo, né, reafirmado pelo capitalismo em nome da possibilidade de ele ampliar sua capacidade de produção de lucro, esse modelo gera as condições para, por exemplo, um vírus sofrer um processo de mutação, como aconteceu, e nos atingir. Porque, inclusive, o próprio Ailton Krenak diz isso, né? O vírus não ataca os pés de milho. O vírus não ataca os nossos gatos e cachorros, ataca nós, seres humanos. Por essa razão, que é a maneira como a gente se relaciona com a natureza. Uma outra lição que o Boaventura vai chamar a atenção é o descrédito da extrema-direita e da direita hiperneoliberal. Esse descrédito, eu, com a minha liberdade de pensamento, devo dizer que ainda estamos a ver ainda, né? Há um descrédito, mas o resultado desse descrédito, eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas, efetivamente, nós temos, sim, um descrédito em vários países, especialmente esses países como a Inglaterra e como os Estados Unidos, um descrédito daqueles gestores, né, que, desacreditando, né, da democracia, desacreditando da ciência, né, com uma pauta xenófoba, né, com tudo isso que a gente conhece muito bem, porque nós temos uma versão tupiniquim desse pessoal, eles não conseguiram responder efetivamente às questões postas pelo vírus, né? O Trump e mesmo o primeiro-ministro inglês, eles foram bastante questionados, e o Trump está morrendo de medo de perder a eleição, porque ele efetivamente não deu conta. Além de desconsiderar a força do vírus, né, ele efetivamente criou as condições para se descaracterizar, né, por uma série de questões. Mas, enfim,
Então, nós temos aí uma possibilidade, é por isso que eu digo, vamos esperar para ver, pode ser que o Trump perca a eleição. O sujeito lá da Inglaterra, a própria eleição dele foi um processo complicado, né? E aqui no Brasil nós temos o que temos, né? Um cavalo, ou uma pessoa que efetivamente não tem condições de conduzir esse país minimamente para as demandas que nós temos. Não é questão de ser de direita, inclusive. No caso do moço que está na nossa presidência, nem se trata de ser de direita, porque tem gente de direita mais inteligente do que ele. Se trata mesmo de uma incapacidade, né? Nesse momento, né, o Boaventura chama a atenção, né, de como o colonialismo e o patriarcado se reafirmam, né, tanto do ponto de vista da relação que os países antes coloniais exercem hoje sobre aqueles que antes eram colonizados, e como hoje esse processo, né, ganha novas formas, né, esse colonialismo ganha novas formas, né, e aí tem um elemento que ele vai chamar a atenção, que eu já tinha falado antes, que é o que ele chama de regresso do Estado e da comunidade. Os textos do Boaventura, ele diz que ao longo da história do capitalismo, nós temos 3 dimensões, vamos dizer assim, 3 instâncias de sociabilidade, né, que são fundamentais: o Estado, o mercado e a comunidade. Então ele diz, no início do capitalismo, a comunidade ainda era um elemento muito forte para regular as relações. As pessoas se prendiam a seus vínculos de comunidade. Depois passou a ser o Estado-nação, né? Com o surgimento dos Estados-nação, passa a ser o Estado. E mais recentemente, o mercado passa a ser essa instância reguladora, sobrepondo-se ao Estado e à comunidade. Nesse momento, com a epidemia, com a pandemia, nós vamos ter o regresso do Estado, porque aí passa-se a ter a necessidade do Estado atuar como financiador, né, das soluções sociais frente à pandemia, e a comunidade também, no sentido que a gente cada vez mais tem que ficar mais associado e ligado aos nossos próximos, e agora também distantes, né, por conta do isolamento social, para poder garantir a existência dessas relações mínimas que dão sustentabilidade à sociedade. E ele vai chamar a atenção de que é possível que o futuro, né, comece hoje. Por quê? Porque na medida em que a gente tem uma capacidade, né, histórica de nos adaptar a novos modos de vida, ele vai relatar, né, que existem vários modos de vida que começam a ser recuperados, né? Então ele vai chamar a atenção de que é possível a gente construir alternativas ao atual modo de viver, né? Ao atual modo de produzir, de consumo, né? A partir dessas experiências que já aconteciam antes da pandemia e que chegou aos meus 20 minutos. Alguns desses modos que já existiam antes da epidemia e que nesse momento começam a ser fortalecidos, né? Por exemplo, a coisa de você comprar de quem está perto de você, a coisa de você consumir um produto com mais qualidade, né, do ponto de vista da produção, sem agrotóxico, né? As possibilidades de construção solidárias, construções solidárias, de financiamento solidário, de iniciativas que estão voltadas para uma determinada comunidade. Então, ele está chamando a atenção dessas experiências, né? E, portanto, no entendimento dele, essas experiências podem fomentar uma nova normalidade, porque a normalidade que nós tínhamos antes gerou a pandemia, né? Então, ele está chamando a atenção disso, né? Se foi essa normalidade que nos conduziu à pandemia atual, né, quem nos garante que ela não nos levará a outras pandemias? Essa normalidade, essa forma da gente se relacionar com a natureza e com a própria economia, né? Então está posto para a gente, né, se as nossas alternativas, as alternativas que a gente vai gestar, se elas terão um conteúdo e uma dimensão civilizatória ou não. Como a gente já está chegando, né, já estou passando 1 minuto do tempo que foi estabelecido, eu vou só encerrar com algumas questões que ele traz. Primeiro, né, esse debate civilizatório,
ele chama atenção disso. Uma primeira questão é, esse debate civilizatório não tem acontecido dentro dos espaços políticos por excelência. Tem se dado muito por fora dos espaços políticos, né? E isso tem sido um problema, porque ele entende que a gestão das soluções civilizatórias precisam começar a ocupar os espaços políticos, já que os espaços políticos estão prisioneiros, vamos dizer assim, das soluções que não escapam à própria ordem capitalista, não escapam àquilo que o mercado coloca como possibilidades de solução, né? Então, ele entende que é preciso que essas experiências, essas propostas que se gestam fora do espaço político e que têm um caráter civilizatório possam ocupar o espaço político, né? E para isso é preciso uma viragem epistemológica, cultural, ideológica, a gente se entender como parte da natureza e não como a parte da natureza, né? Ele fala que é preciso que se promova um novo senso comum. Tem um texto dele, né, que é a crítica à razão... Ai, meu Deus, esqueci o título. Deixa para lá, a cabeça está virando de cansaço já. Tem um texto dele que ele fala que o principal desafio de um novo modelo da ciência é criar um novo senso comum, né? Então, precisamos criar um novo senso comum. Para ele, o senso comum não é algo que esteja em oposição à ciência, mas ele é gestado a partir das questões que a ciência pode trazer. E quando ele fala ciência, né, como ele trabalha com o conceito de ecologia de saberes, né, ele diz que isso só é possível se a ciência dialoga com outros espaços de saber, com saberes de outra natureza, como a filosofia, né, os saberes chamados de tradicionais, né? Então, ele coloca as questões nesses termos, né? Eu tinha algumas provocações para fazer, né, na qualidade de professores que nós somos, mas eu vou parar por aqui, porque aí a gente abre para o debate e as tais provocações que eu tinha para fazer, eu faço no debate, tá bom? Muito obrigado. Vamos, então, ao debate, à conversa, às trocas. Vamos aprender, então. Se você quiser estender um pouco a apresentação, não tem problema, porque nós estamos tão encantados, está todo mundo elogiando lá no chat, os slides estão super bacana, e a fala super interessante também. Mas vamos para perguntas, então? Vamos. Estou amando, maravilhoso, continue, por favor. Para não, é bem maneiro. Que legal. Show! Essas são as falas que estão aqui, né? Então, vamos começar. Que bom. As perguntas estão assim, um monte de perguntas já, vamos começar lá. A primeira pergunta foi da Monique Alves, e ela fala: professor Alessandro, nesse caráter profético de Boaventura Santos, o senhor também prevê um surgimento de um novo modelo econômico? A gente vai um por um? Ou vocês acham melhor a gente ir juntando, assim, várias perguntas? Você quer que eu leia as perguntas? Porque eu achei só duas que se conectam, que daria para fazer uma. Certo. Já tem 9 perguntas. Deixa eu fazer mais algumas, então. A Elizabeth Amorim, ela pergunta qual o papel das intelectuais de retaguarda no contexto atual. Né? Então, intelectuais. A professora Aline pergunta: professor Alessandro, quais os desafios que a pandemia traz para nós, professores e professoras, em relação à intencionalidade do nosso ofício? Beleza. Tem uma outra pergunta bacana aqui da Marilene, né? A normalidade. Como é que é a normalidade para pessoas que nunca tiveram vida normal, né? Essa pergunta eu adoro. E o que a gente chama de normal, né? Vamos ver aqui. Pois é. Tem uma outra pergunta aqui da Marilene mesmo, antes dessa. A história mostra o ser humano como aquele que consegue transpor as dificuldades e recomeçar novos ciclos. O senhor acha que a pandemia conseguirá finalmente transformar o homem em relação ao planeta, nos tornando simplesmente mais humanos e solidários e em relação a tudo e a todos? Né? Esta é uma Beleza, pergunta. vamos lá.
várias questões interessantes. Eu vou, inclusive, começar com a da Marilene, que é essa que eu peguei aqui, da normalidade. Veja só, Marilene, é por isso que ele, o Boaventura, ele fala da normalidade da exceção, né? Nós estamos vivendo um tempo em que começa a se tornar muito normal ou natural, né, determinadas coisas, como, por exemplo, o discurso do ódio, né, o discurso de ódio, começa a se tornar tão natural que há quem chegue e diga o seguinte: não, é liberdade de expressão. Você, né, ter um discurso racista, um discurso misógino, é liberdade de expressão. Na hora que eu incluo isso como liberdade de expressão, eu tento introduzir isso na normalidade, na naturalidade. Só que isso é profundamente discriminador e, portanto, promotor, né, de exceções, né? Então, na verdade, é por isso que ele vai chamar a atenção que a gente está vivendo uma normalidade da exceção. O capitalismo veio alimentando esse discurso de ódio há muito tempo. A gente fala de um discurso de ódio que circula hoje, mas a gente sabe que lá nos anos 30 a gente teve esse discurso de ódio lá na Alemanha, a gente teve esse discurso de ódio na União Soviética, a gente teve na Itália, a gente teve nos Estados Unidos, né? Então, a história do capitalismo está atravessada por essa normalidade, né, da exceção, essa normalidade de coisas que, para a gente, né, se torna absolutamente fora do normal, mas que se instituiu como normal, né? Então, a vida, por exemplo, na precariedade do direito, né? Isso é o normal para muita gente, né? E é esse o desafio que está posto. E aí eu vou já entrar na discussão que alguns colegas colocaram, né? Nós, como professores, e isso era um pouco a provocação que eu ia fazer, a palavra professor, ele tem o mesmo radical da palavra profeta. O prof de profeta é o mesmo prof de professor, né? O professor, ele, assim como o profeta, ele fala adiante, ele fala para as pessoas, né? Então, há uma responsabilidade muito grande nossa, né, como professor, nesse momento de pandemia, que é exatamente a gente entender que a existência das pessoas está sendo revirada pelo avesso. Digamos que esse processo já estava se dando, se a gente for bem fiel ao que o Boaventura dos Santos está falando, esse processo já estava se dando, e com o vírus essa coisa se efetivou, né? Então, eu estava comentando antes, como é que eu vou trabalhar com, sei lá, equação de segundo grau com o meu aluno, com o encontro vocálico? Como é que eu vou falar para ele sobre o conceito de época histórica, né? Sem eu relacionar isso à existência dele, essa existência que já matou alguns amores dele, que ele está morrendo de medo de perder outros amores, que está, portanto, o angustiando. Ele está perdendo amores, está perdendo emprego, ele não sabe o que é que vai ser o futuro dele, e a gente fica se apegando ao encontro vocálico, à equação do segundo grau, ao conceito de época, sabe? A gente tem que trabalhar com a ciência. A ciência, eu gosto de dizer, a ciência ela existe para servir as pessoas, né? Quando eu aprendo que eu não devo meter o dedo, eu tenho que aprender que eu não devo meter o dedo numa água quando ela está fervida a 100 graus, pelas mesmas razões que eu tenho que aprender porque é que eu tenho que combater o discurso do ódio. No caso da água aquecida a 100 graus, se eu pôr o dedo ali dentro daquela panela, eu vou queimar meu dedo. Se eu não estiver atento ao discurso de ódio, eu vou me queimar como ser humano e como cidadão, porque isso vai virar fascismo. E eu vou estar correndo o risco de ser preso ou ser eliminado. Ser queimado, inclusive, do ponto de vista da bala do fuzil. Então, a ciência, ela serve para a nossa vida, para a nossa existência. É para isso que ela serve. Eu tenho que saber que a ciência serve para quando chegar uma informação, né, no Zap, eu saber distinguir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que é que tem base e o que é que não tem base. A ciência serve para isso. Então, se eu sou professor e eu lido com essa coisa que chamam ciência,
conhecimento científico, eu tenho que entender que, especialmente, ou mais do que nunca, está posto para mim trabalhar com a ciência a serviço dos humanos, das pessoas. Então, não é a serviço de uma boa nota no Enem, mas é a serviço das pessoas estarem melhor no mundo. O Enem pode ser o resultado disso. Mas estar bem no mundo é para isso que a ciência serve. Então, nosso papel como professor está muito imbricado nisso daí, como intelectual, né? Aí a gente, às vezes, fica se perdendo na discussão conceitual, sei lá, competências, habilidades ou é direitos e objetivos de aprendizagem? Bem, eu acho que essa questão a gente tem que discutir, a gente tem que ter a clareza sobre isso. Porém, se a gente não perceber que isso esteja, de fato, a serviço, nesse momento, a serviço da gente ampliar a discussão, por exemplo, sobre o acesso à educação, eu estava discutindo isso agora, antes de conversar com vocês, entre uma atividade com os professores e a nossa conversa, eu fui para uma reunião de um GT que foi constituído aqui para a gente estar discutindo como é que as redes de educação básica vão retornar às aulas, né? E um documento que circulou tinha lá, reposição de aulas. Era um termo. Aí eu disse, pessoal, vamos tirar esse termo, esse conceito, reposição de aulas? Não, mas todo gestor tem que pensar como é que vai repor a aula. Eu digo, minha gente, veja só, quando eu falo em reposição de aula, eu estou olhando para o passado. Eu estou olhando para aquilo que não aconteceu. Só que as mães, os filhos, os jovens e adultos da EJA, eles não estão preocupados com o que se perdeu lá atrás. Eles estão preocupados com o agora e o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente tem que se organizar, a gente tem que organizar as equipes pedagógicas das escolas para conversar o seguinte, o que é que a gente vai ensinar daqui para frente? Porque eu não vou estar recuperando um conteúdo lá atrás que não faz mais sentido. Tem uma carga horária? Beleza. Se a ideia de reposição está associada à carga horária, é uma discussão, mas não é a discussão, para mim, mais interessante. A discussão mais interessante é como é que eu reponho os processos pedagógicos, e aí é mais amplo. Quais são as condições em que a gente vai trabalhar? Então, o menino tem ou não tem acesso à internet? A escola é grande ou é pequena? Então, vai caber quantos alunos e tal? Mas tudo isso a serviço de o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Porque repor aula não tem sentido, né? Não tem sentido eu ficar preocupado aqui se aquela atividade que eu passei pelo Zap, ela vai significar 3, 4 ou 50 horas de uma carga horária que ao final do ano tem que ser cumprida. Não é disso que a gente tem que se preocupar, né? Então, às vezes, a discussão conceitual, ela vale a pena, mas desde que ela esteja funcional e acionada, articulada para o desafio que é, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer daqui para frente? Né? E esse é o nosso papel. E esse papel, para fechar a mesma resposta, ela tem também que se colocar no âmbito dos espaços políticos. É isso que o Boaventura nos traz. Porque lá nos espaços políticos, as soluções ainda são muito regidas por aquilo que o mercado e a lógica que já existia antes da pandemia está instituída. Né? Então, pensar carga horária, é pensar, como eu falei, como é que eu dou a aula de encontro vocálico, e no ponto de vista político, né, é pensar como é que a gente mantém a economia funcionando, né? Como é que a gente mantém a economia funcionando sem que haja perdas? Ora, vai ter que ter perda. Os recursos são finitos. O Estado é finito. Vou dar um exemplo bem concreto. Com essa pandemia, por exemplo, as escolas, elas não vão ser, que são prédios que já foram custeados, então está lá posto para os alunos, os prédios estão lá. O aluno vai ter que frequentar o prédio da escola numa rotina diferente do que ele frequentava antes.
Então, significa que parte da rotina dele, ele vai ter que fazer uso do celular dele, do computador dele, ou do tablet dele, ou sei lá o que, ou da Chex. Ele vai ter que pagar para ter acesso a uma parte do processo pedagógico. Olha só, ele vai ter que pagar, então a gente vai, por conta da pandemia, instituir mecanismos de privatização do processo pedagógico, ou a gente vai chegar e dizer, poder público, chegou a hora, temos agora que democratizar a internet, banda larga para todo mundo, financiamento público de chips, está posto, ou deveria estar posto. Porque se a gente pensar pela lógica anterior, não, eu vou construir, cada um vai ter que se virar, cada um vai ter o seu celular, vai ter que se virar com o seu celular, adquirir o seu celular, o seu tablet, para poder acessar o processo pedagógico. Então vamos ter que escapar dessa lógica. E escapar dessa lógica significa pôr em questionamento os modelos que nós temos. Eliane, deixa eu dar o microfone. Tá sem... Eu estou escrevendo. Eu cliquei aqui, mas não clicou. Meu computador não está querendo aceitar meus comandos, mas não, acho que ele está de greve. A Maria Goretti também fez a pergunta que, basicamente, você já respondeu, né? Professor, você acredita que com a pandemia podemos nos transformar em uma sociedade melhor? Que vai com a pergunta da outra menina lá atrás. A Monique pergunta, professor, o senhor acha que a mídia tem cumprido o seu papel nesse contexto da pandemia? E a produção midiática popular? Qual a sua visão da atuação das pessoas da periferia? Quer mais perguntas ou para aí? Vocês é que sabem. Vocês é que têm controle do tempo. Eu estou na mão de vocês. O tempo é todo seu. Então, vou fazer mais a do... Vocês viram que às vezes eu me alongo demais nas respostas, né? Então, fiquem à vontade. Então, no capítulo... Vamos lá. Então, vamos essa, depois eu faço mais. Tá certo. A questão da imprensa, né? A imprensa, ela se move camaleonicamente, né? Então, assim, eu tenho percebido que tem um movimento tácito da grande imprensa, um movimento tácito de reconhecimento, primeiro, da aposta terrível que eles fizeram em reforçar um segmento social e político que se estrutura em algo que vai contra ela, que são as fake news, porque o fenômeno das fake news tem a ver também, não é só com o descrédito do pensamento científico, porque a ciência, isso é um problema, a ciência, quando começa a falar de uma forma muito sofisticada, ela se distancia do povo. Eu gosto muito de orientar minhas alunas, digo, minha gente, escrevam a sua tese de doutorado, ou a sua dissertação de mestrado, sem sacrificar o rigor conceitual e teórico, mas escrevam, façam um exercício para que qualquer pessoa possa entender aquilo que está escrito. Façam esse exercício. Não é fácil porque, né, a nossa academia ela é complicada, mas façam esse exercício. E eu, particularmente, permito que minhas alunas até meus alunos romanceiem até suas teses e dissertações para tornar a leitura mais agradável. Então, assim, as fake news, a presença das fake news é, primeiro, um sintoma da crise do modelo científico e da linguagem científica. Mas é também uma crise do modelo jornalístico, né? Então, a grande imprensa, né, começou a perceber que as pessoas acreditam naquilo que a sua tia do grupo de Zap, ou seu tio, ou seu sobrinho, ou seu amigo, mandam para você no Zap, muito mais do que aquilo que está sendo dito pela televisão, né? Então você acredita, que é seu amigo, é sua vizinha, é seu familiar, né? Aquilo que o Boaventura chama dos laços de comunidade como elementos de regulação, né? Então,
você vai acreditar naquilo que o vizinho lá, ou a tia do grupo de Zap mandou, muito mais do que aquilo que está escrito na televisão, está sendo dito na televisão. Então, a imprensa percebeu que, ao apoiar e reforçar esses segmentos sociais políticos, ela estava cavando a própria cova, né? Então, os próprios órgãos de imprensa começaram a criar as agências de checagem, né? Porque era uma forma deles combaterem esses segmentos. Então, há uma espécie de autocrítica tácita por parte desses setores, que eu acho que é muito importante, né? E nesse momento conjuntural tem sido bastante útil, especialmente para combater esse governo que nós temos aí, que é um governo que se apoia não apenas na anticiência, mas na mentira mais descarada. Me desculpe se tem alguém que votou nele. Mas, enfim, isso é uma realidade. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso, eu acho isso bacana, e acho que a gente tem que interagir, inclusive. Esses órgãos de imprensa, muitos deles têm um sistema de interação que a gente tem que estar interagindo. É claro que eles fazem os filtros deles, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a Globo daqui tem 2 programas de notícias de manhã e de meio-dia em que eles estimulam as pessoas a participarem, mandam um vídeo, ou então tem um camarada lá com um computador lá no espaço, ele está com o computador aberto e ele fica dizendo em tempo real, olha, o figuraninho aqui acabou de mandar um zap para a gente dizendo isso ou aquilo sobre a matéria que foi exibida. É claro que ele faz um filtro. Ele não vai abrir mão desse poder que ele tem que fazer um filtro. Agora, ele também vê a quantidade de coisa que chega ali. E aquilo ali faz ele, de alguma maneira, perceber, ter um termômetro do que está acontecendo. Então, a gente precisa, eu acho que, criar uma interação. Agora, tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso e que alguém trouxe aí, que é as redes, né, populares, de comunicação popular. Um dos maiores erros, um dos maiores equívocos, né, dos 2 governos Lula e do governo Dilma foi não ter levado a sério o apoio e o estímulo a essas redes populares de comunicação. Eles fizeram algo parecido, eles fizeram uma coisa bacana e movido por essa lógica, por exemplo, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura. Tinha um programa Cultura Viva, onde cada grupo, sabe, aquele grupo de teatro do bairro tal, o grupo de música da comunidade tal, recebia diretamente do governo uma grana para ele se organizar, se estruturar, oferecer oficinas para a comunidade, portanto, criar público, né, e se formar como artista. Esse tipo de lógica não se deu no âmbito da comunicação. E aí a gente tem hoje, e foi tão importante isso no âmbito do Ministério da Cultura, que hoje o que nós ainda temos, ainda alguns grupos conseguiram e conseguem sobreviver, não com o recurso, porque o recurso já foi, porque a partir daquele estímulo, eles estabeleceram laços com as comunidades, com os seus grupos de apoiadores, e a partir daí outros mecanismos foram criados. Vou dar um exemplo daqui de Natal, por exemplo. Aqui nós temos um bairro chamado Ribeira, que é um bairro antigo, então um grupo ocupou um prédio, um sobrado, né, transformou em teatro, com a ajuda, aí claro, recebeu recursos de vários setores privados, mas teve um momento que esses setores privados pararam de enviar recursos. E aí, com o apoio do Ministério da Cultura, eles conseguiram se estruturar de tal modo que quando o recurso deixou de chegar, eles já tinham uma rede de apoiadores constituída que estão mantendo, claro, a duras penas, mantendo a instituição, o espaço. Mas aí, não é que eles não precisem de recurso público, a rigor eles precisam. Mas não tivesse aquele recurso do Ministério da Cultura, certamente eles estariam numa situação muito pior. A mesma coisa não aconteceu com as redes de comunicação. E aí nós perdemos, né? Então, essa disputa
da comunicação, nós perdemos, e essa disputa ela foi fundamental para a vitória do Bolsonaro aqui no Brasil, foi fundamental, por exemplo, para a vitória do Trump nos Estados Unidos, onde você também tem uma alta concentração dos meios de comunicação, foi fundamental na vitória do sujeito lá da Inglaterra, né? Então, isso de fato foi algo que a gente perdeu essa batalha, vamos dizer assim, e a gente vai precisar recuperar, né? Eu penso que reconstruir, nesse momento da pandemia, reconstruir algumas dessas redes é muito importante, né? Grupos de WhatsApp, onde você provoca e você faça o debate, né? Às vezes a gente não faz o debate para não assustar as pessoas. Eu sou o chato, eu faço o debate. A criatura mandou lá um negócio, aí eu vou lá, vem cá, é isso mesmo que você está pensando, né? Por exemplo, a mensagem lá do WhatsApp chegou, ninguém tem culpa. Aí você acha mesmo que ninguém tem culpa? Aí eu provoco a criatura, né? Aí vira o chato. Mas ela pelo menos parou para pensar, né? E já aconteceu várias vezes da criatura dizer assim, professor, eu resolvi parar de replicar aquela mensagem porque realmente o negócio, você tem razão, não é bem assim. Pois é, né? Agora faça o seguinte, replique todo o contrário. Tudo aquilo que você repensou, replique tudo que você repensou e diga claramente, pessoal, aquilo que eu mandei é uma grande merda, uma grande bosta. Para mim o que vale é isso aqui, ó. E mande. Mas é isso, vamos lá. Vamos rodar a discussão. Eu também sou a chata, viu? Nossa, acho que nos meus grupos até eu tô sempre lá. A minha tia fala que eu sou ferrinho de dentista, que sempre cutucando. Então vamos lá. O Rubens Júnior diz: no capítulo 3, a sul da quarentena, qualquer quarentena é sempre discriminatória. Como lidar com essa guerra ideológica, onde a manipulação da falsa informação é a base governamental, né? Então, um pouco você já falou, e vamos mais uma aqui, então. Deixa eu ver. A Claudilene. A Claudilene, obrigada por suas contribuições, professor. Em alguma medida, o isolamento social terminou por nos aproximar, mesmo à distância. Hoje podemos participar de discussões. Eu aqui em Recife, você em Natal, as professoras em Minas. Como você enxerga as potencialidades desse momento? Como podemos construir estratégias de superação da crise? Pronto, depois a gente... É uma pergunta bem difícil, né? Porque tem a ver com as questões da sociabilidade, né? Então, assim, hoje, o que é que afeta mais, digamos, a um governador, um presidente, um deputado, um senador? O que é que sensibiliza? Afeta, vamos usar a palavra afeta, porque afeta tanto pode ser por um lado como para o outro. É você fazer uma mobilização de rua, aquela ruma de gente na rua, ou você enviar um abaixo-assinado eletrônico, ou encher a caixa de e-mail, ou a caixa do WhatsApp dele de coisa. É muito fluido, né? Tem um pensador, né, que é o Bauman, que ele fala dos tempos líquidos, né? Ele fala que nós vivemos tempos líquidos. Como nós vivemos esses tempos líquidos, né? A alegoria da água aí é muito legal, né? Ela molha, mas ela escapa às nossas mãos. Ela deixa as nossas mãos molhadas, mas escapa. Então, como nós vivemos esses tempos, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Há momentos, eu, por exemplo, há um mês atrás, eu fiquei numa agonia de sair de casa, e não era só porque eu queria ver meus amigos, não. É porque eu estava me incomodando em ver aqueles fascistas na rua e a gente, em respeito ao isolamento, não ir para a rua. Eu estava numa agonia grande. Porque eu comecei a pensar o seguinte, né? Tudo bem, se eu sair, eu corro o risco de morrer. Eu não estou ainda no grupo do risco. Faltam uns 10 anos ainda para eu entrar no grupo de risco. Então, assim, se a gente sair, a gente pode morrer.
Mas se esse pessoal ganhar a força que está ganhando, eles vão entrar nas nossas casas, como o fascismo fazia, e vão nos matar também. Então, assim, qualquer fascista que tenha entrado numa sala de aula onde eu dou aula, ou assistido uma live minha, já deve ter anotado o meu nome no caderninho dele. Então, assim, eu não vou para a rua, mas aí o cara, o cavalo, ou o presidente dá o golpe, instaura um regime de exceção e a polícia vem na minha casa e me mata do mesmo jeito. Então, eu fiquei com essas coisas na cabeça, né? Não sei se era um pouco de exagero, da agonia da reclusão, mas eu pensei muito claramente e fiquei pensando, inclusive, eu tenho uma disciplina em formato remoto aqui, em que uma aluna colocou essa questão, né, professor? A questão, porque a disciplina ela discute a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, ela é centrada nisso daí. Nesse formato remoto é centrado nisso. E ela dizendo, poxa, professor, mas se a gente reagir com violência, a gente não está desconstruindo a ideia de diálogo que o próprio Paulo Freire chama a atenção? E eu dizia para ela, olha, essa questão, eu não vou responder sua pergunta. Essa questão foi posta historicamente para todos os defensores da liberdade em regimes de tirania. Se eu não reagir de maneira violenta, e aí violenta com as várias acepções que pode ter o sentido. Se eu não reagir de maneira violenta, eu serei violentado. Então, se eu não for para a rua, o cara vem e entra na minha casa. Eu vou morrer de todo jeito. Então, talvez seja, se eu tenho, digamos assim, vocação para Marte ou coisa parecida, se é de morrer na rua pegando o vírus, mas protestando contra o governo, talvez seja melhor do que morrer sendo torturado ou por uma bala do tirano que entrou na minha casa. E essa questão estava posta, por exemplo, para os defensores da liberdade na ditadura militar de 64. Eles ficaram naquela. Eu vou ficar calado dentro de casa ou vou fazer ações contra a ditadura? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar o tempo todo pesando, analisando, e por isso que a nossa capacidade, a nossa inteligibilidade tem que estar muito atenta nesse momento da pandemia. A mesma atenção que a gente tem que ter quando pensa assim, é tempo de voltar presencialmente para as aulas ou não? Vamos considerar o quê para voltar presencialmente? E se vai voltar presencialmente, vai ser todo mundo? Esse tipo de cuidado que a gente deve ter quando pensa uma coisa como retornar às aulas, o mesmo cuidado, o mesmo aguçamento dos sentidos e do olhar que a gente tem que ter quando pensa nessa escala mais ampla. Como é que nós vamos resistir, né? E vamos, inclusive, criar alternativas, né? Temos que pensar muito claramente nisso, né? E aí, para fechar a minha fala, nessa questão das alternativas, né? Eu acho que a gente tem vivenciado, de fato, experiências muito interessantes relacionadas aos aspectos da promoção da solidariedade. No meu livreto, inclusive, eu tento aprofundar um pouco essa questão da solidariedade, né? Solidariedade tem a ver com sólido. Tem mais a ver com solidez do que com solidão, né? Então, assim, criar laços, criar estruturas de solidariedade, sejam elas virtuais, sejam elas reais, é um dos desafios que a gente tem, porque essa lógica do formato remoto, para todos os efeitos, a epidemia está mostrando, ela estabelece laços entre nós, mas ela também nos coloca num distanciamento onde a sensibilidade do outro, da condição do outro, também é um pouco distante. Então, a gente vai precisar sempre estar articulando as coisas. Por exemplo, agora, nessa discussão sobre o retorno das aulas na educação básica, vamos imaginar a quantidade de famílias em que, por conta do desemprego, eles se mudaram de casa, de lugar,
aquele sujeito da EJA, por exemplo, que estava precariamente vindo assistir aula, e agora que ele ficou desempregado, agora não tem mais como ele voltar para a aula. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mandar uma mensagem para ele no Zap perguntando se ele vai vir para a aula ou não? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que mandar um Zap. Se ele não responder, ligar. Se ele não responder a ligação, procurar um colega dele saber onde é que ele está, se não está, etc e tal. Se de repente ele está em outra cidade, aí é um dever dessas redes entrar em contato. Olha, esse cara é legal, esse cara era um bom aluno. Procura ele, professor, diretor, secretário de educação fulano de tal. Diz para ele que a escola quer recebê-lo. E ainda que ele não esteja podendo vir para a escola deve dizer para ele, então vamos fazer o seguinte, você trabalha em quê? Você faz o quê da vida? Sabe por quê? Porque a escola pode criar uma espécie de painel virtual onde ela vai divulgar o que as pessoas sabem fazer com o número do telefone, o nome e essas habilidades, porque aí, de repente, um outro professor, um pai de um aluno, uma pessoa da comunidade onde a escola está enfiada, pode querer os seus serviços, como eletricista, como professor de francês, como ajudante de pedreiro. Essa lógica, a gente tem que estar sempre atento sobre as possibilidades que essa lógica nos fornece. O problema é que antes da pandemia a gente já não estava muito atento. Então agora a gente tem que estar mais atento. É mais trabalhoso pensar assim, né? É mais trabalhoso. Então, por exemplo, só para fechar mesmo minha resposta, a gente, no início desse semestre, aliás, no final do semestre passado, lá no curso de pedagogia, a gente estava vendo que já tinha muitas alunas que estavam deixando de ir para a aula porque houve um corte das bolsas. Acho que vocês sofreram a mesma coisa aí na UEM, né? Teve corte de bolsa, o governo Temer cortou várias bolsas, aí o Cavalo, ou o Bolsonaro aí cortou também do mesmo jeito. E aí a gente já começou a sentir que alunas não vinham para a aula por conta que as bolsas estavam cortadas. E eu provoquei, aí eu fiquei muito preocupado, eu provoquei os meus colegas. Minha gente, olha, a gente está colocado diante da seguinte situação. Uma alternativa é a pressão política, e apenas essa pressão política de ir às ruas, pressionar o governo para que não haja o corte das bolsas. Isso é válido? Eu acho que é válido. Mas eu desconfio que isso vai demorar a surtir efeito. Porque a gente não sabe se vai se sensibilizar deputados, senadores, governo, etc, etc, etc. E a gente nem vai poder contar, inclusive, com essas meninas, porque certamente elas não vão ter dinheiro para sair de casa e participar de uma mobilização lá no centro da cidade, onde a gente está chamando. Ela, de repente, entre ir para a mobilização e pagar o ônibus para deixar a filha na escola, ela vai preferir gastar o dinheiro para levar a filha na escola do que ir para uma mobilização, já que sequer ela pode ir para a universidade. Então, talvez a gente tenha que pensar em um fundo construído por privados, por nós, eu, você, professor, o outro aluno que tem mais dinheiro, como os operários faziam nas greves, construir um fundo de greve. O camarada foi demitido, então você tem um fundo de greve para manter o sujeito, né, participando das atividades, dando lá a comida dele. Então, por que não a gente criar um fundo que garanta a essas meninas, pelo menos, virem à universidade todos os dias, assistir aula, tá certo? E, ao mesmo tempo, a gente está lá naquela luta para que as bolsas retornem, enfim. Eu sei que isso é muito problemático. Que aí alguém vai dizer assim, mas aí você está fazendo o que eles querem. Eles querem exatamente que o financiamento das pessoas seja por fundos privados e não como política pública. Mas aquela nossa aluna, ela está deixando de ir para aula naquele dia, já naquela hora. E talvez a gente tenha que dizer para ela, olha aqui, menina, você sabe por que você está indo para a universidade? Porque nós, colegas solidários a você, estamos bancando isso, porque o governo não está bancando. Então era bom que você entrasse na luta para que o governo começasse a bancar a você
e outras que existem. Porque, do contrário, a gente também não vai conseguir por muito tempo estar bancando você. Então, você topa, a gente financia a sua entrada na luta. Mas isso já era difícil antes. Hoje, talvez seja mais difícil ainda. Mas estar atento, estar dando conta dessas dimensões, eu acho muito importante, acho fundamental. Exatamente, né? A gente tem que... todos os alunos valem, né? Então, a gente, lá na UENG Iberité, nós criamos um grupo e os professores ligaram para todos os alunos. Nós vamos retomar o semestre agora, e aí a gente ligou de um por um para ver o que pode ser feito, o que eles estão fazendo. Criamos grupos de solidariedade. Nós tínhamos alunos que estavam passando fome quando a gente fez esse contato. Então, a gente criou um grupo, o DEA ajudou, virou um grupo, uma rede de solidariedade, e eu acho que é por aí, né? Acho que é o único jeito da gente estar perto dos outros nesse momento, né? Então, vamos lá para mais perguntas. Nós somos seres capazes de mudança. Por que algumas pessoas não conseguem perceber que é necessário aceitar a mudança? Essa é a Consolação, e aí ela pergunta mais aqui, né? Anteriormente, a gente diria que tais atitudes eram de pessoas com pouco conhecimento. Mas hoje, o que vemos são pessoas que dizem ter o conhecimento. O que podemos fazer, professor? E aí... por enquanto é essa. Aí depois tem elogios. O comentário foi sensacional, parabéns pela aula, que discussão enriquecedora, obrigado, professor, por compartilhar tamanho conhecimento. A Amanda fez propaganda de seu livro aqui, né? E seria fantástico se isso acontecesse. A Marilene falou da sua fala. Estava pensando agora, Marilene, isso sim seria uma rede. Na minha escola, estamos fazendo isso, ligando para dezenas de alunos para saber por que ainda não acessaram o aplicativo. Eu sou realista, mas acredito num tempo melhor, Amanda, mesmo que seja mais trabalho. Não, trabalho é muito mais, né, gente? Mas é a forma que nós temos de chegar neles agora. A maioria não estava sabendo das aulas remotas. Outros não sabem acessar o aplicativo. Então, se a gente não vai lá perguntar, a gente não sabe, porque X pessoas não estão no aplicativo, né? Deixa eu ver, tem mais aqui. A Amanda diz lá, não importo com mais trabalho, não. Gosto de pensar que nós, professores, podemos ter esse papel de fazer uma sociedade diferente. Não acho que seja a pandemia que vai fazer a sociedade melhorar, mas cada um de nós que precisamos fazer a diferença. Concordo também. Acho que essa ideia de que tudo vai ficar lindo depois é meio utópica demais, né? Parabéns, seria maravilhoso. Fala linda, nenhum a menos, né, professor Alessandro? Que bela ação, professor. Já falando para mim, obrigada. Muito legal. Essa live vai ficar disponível? Vai sim, Renata. Vai lá no nosso canal do YouTube, a Amanda já pôs o endereço lá, porque ela podia pôr demais, né? Deixa eu ver o que mais. Professora Eliana, professora Aline, estamos juntos. Amanda, Eliana e Aline. Pode enviar o e-mail, professor? Você pode disponibilizar seu e-mail para as pessoas? O Luiz está perguntando. Claro, claro. Obrigada, professora Amanda. Vou digitar aqui. Então, ótimo. Pronto, acho que até agora foi, acho que mais nenhuma fala, acho que você pode responder e fazer uma finalização aí, que não tem mais... Aqui, ó, já está o e-mail. Menina, me repita, por gentileza. Me repita, por gentileza, a pergunta. Eu acabei perdendo aqui. Então, vamos lá na pergunta. Lendo o chat, me desculpe. Não, sem problemas, eu volto lá. Aqui, ó. Nós somos seres capazes de mudança. Por que algumas pessoas não conseguem perceber que é necessário aceitar a mudança?
E a mesma Consolação, ela diz, anteriormente a gente diria que as tais atitudes eram de pessoas com pouco conhecimento, mas hoje o que vemos são pessoas que dizem ter conhecimento, né, reticências, e o que podemos fazer, professor? Que realmente, né, a gente tem gente com formação e... Então, vamos lá. Então, eu vi que vocês estudaram o Pedagogia da Autonomia, né, do Paulo Freire. Pois é. Em Pedagogia do Oprimido, ele fala sobre isso que a moça está trazendo aí como questão. Ele diz, em Pedagogia do Oprimido, o seguinte: nós humanos temos uma vocação ontológica, ou seja, é da natureza do ser nosso, né? A vocação ao ser mais. É isso que explica, por exemplo, na Pedagogia da Autonomia, a ideia de curiosidade. Em Pedagogia da Autonomia, ele fala da curiosidade, né? Então, assim, nós somos seres curiosos porque a gente quer saber mais. A gente quer conhecer mais. Isso é nós humanos. A questão é o seguinte: nós temos como possibilidade trilharmos um caminho humanizado e temos também como possibilidade trilharmos um caminho desumanizado. Então, o fascismo, né? Quem achava que o fascismo não retornaria porque era algo dos anos 30, aquela coisa, tem gente de história aqui, então certamente tem mais condições de falar sobre isso do que eu, né? Há quem pense, né, se você chega, vamos falar sobre o nazismo, sobre o fascismo, cara, lá vai, a gente vai estudar Hitler, Mussolini. Para que a gente precisa saber o que aconteceu há quase 80 anos atrás, há quase 100 anos atrás? Não tem para quê. Bom, se eu for trabalhar o fascismo lá na Alemanha e na Itália, contando uma história, como se eu estivesse contando uma história, realmente pode não fazer muito sentido. Tem gente que não gosta de romances policiais, porque não faz sentido. Tem gente que não gosta de romances de aventura ou filmes, enfim, porque não faz sentido. Então não faz sentido saber como é que foi a história do fascismo, do nazismo na Itália e na Alemanha. Agora, se eu for tratar do fascismo, né, procurando saber, vem cá, o que é que você acha dos negros? O que é que você acha dos torcedores do Atlético ou do Cruzeiro? Entende? O mundo se divide entre galo e raposa? O mundo se divide entre negros e brancos? Né? O mundo se divide entre os que conquistam as coisas pelo mérito e aqueles que são um bando de fracassados? As bases do fascismo estão circulando por essas oposições, né? Só que ao longo da história, essas oposições mudam. Então, se lá na Alemanha o judeu é que era o foco o alvo dessas estruturas de ódio, em outros países vão ser os armênios, em outros países vão ser os comunistas, em outros países vão ser os muçulmanos, em outros países vão ser os cristãos, católicos, enfim. Mas a base do ódio que gera estruturas fascistas, você vai encontrar, inclusive, em sistemas aparentemente democráticos. As pessoas esquecem, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 50, nós tivemos o que chamava doutrina MacArthur, que era um processo de perseguição às pessoas que 20 anos antes poderiam ter participado do Partido Comunista. E eram tribunais públicos, né? Então, tem vários filmes, né? Por exemplo, o Cine Majestic, quem quiser assistir, vai lá assistir, né? Quem retrata isso aí. O camarada tinha que ir em público confessar porque é que ele tinha ido a uma reunião organizada por uma entidade que era ligada ao Partido Comunista. E ele estava condenado profissionalmente por causa disso. Isso é fascismo. Só que num país que era considerado o defensor da democracia, que era os Estados Unidos nos anos 50, pós-Segunda Guerra, inclusive, né? Em plena Guerra Fria. Então,
Isso para falar dos Estados Unidos, a gente poderia falar vários exemplos aqui no Brasil, pós-ditadura militar, tá certo? Então, é uma possibilidade humana, né? É uma possibilidade. E sendo uma possibilidade, está em jogo, está em disputa, está na trama, né? E o papel educativo é muito importante, o papel do processo educativo. Porque ser fascista ou ser democrático é algo que a gente aprende. A gente aprende vivenciando. Eu estava lendo recentemente o livro da Márcia Tiburi, né, Como Conversar com um Fascista, e tem um pedaço lá do livro dela que eu achei genial, 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 genial. Que ela diz assim, a democracia é como uma criança. Né? É como uma criança. A gente tem que cuidar, a gente tem que ter muito carinho, muita atenção, para que se torne um adulto forte e próspero, né? Capaz de, né, se conduzir. Porque senão, a gente pode criar o inverso. E o que é que acontece quando a gente não cuida de uma criança para ela ser autônoma e forte? Ela pode ser mimada. O que é que as crianças mimadas fazem? As crianças mimadas, elas não toleram a frustração, elas não toleram ser contrariadas. E no menor sinal de contrariedade, ela abandona a brincadeira. Então, os cidadãos que são criados no autoritarismo, eles não gostam da brincadeira democrática. Eles não aceitam a brincadeira democrática. E ela ainda ela avança, ela diz, nós podemos assistir o surgimento dos pedófilos, aqueles que quando pensam na democracia, já que ela é uma criança, pensam nela para torná-la objeto dos prazeres mais pervertidos deles. Então a democracia criança, ela pode se tornar vítima dos pedófilos. Os pedófilos que pensam ela como objeto dos prazeres mais pervertidos. E essa alegoria da democracia criança, ela vai dizer, nós temos os cidadãos infantilizados, aqueles que não toleram o jogo democrático porque não foram educados a brincar nesse jogo. E nós temos os cidadãos que foram abusados pelo autoritarismo. E como crianças que foram abusadas, se tornam abusadores. E, portanto, não querem saber do jogo democrático. Contribuem e participam na perversão da democracia. Isso são possibilidades. Possibilidades de como a gente se educa. Ou se a gente se educa e explora, né? Inclusive ela utiliza a expressão dos rituais diários. Ela diz a democracia não é apenas um regime ou uma forma de tomar decisões políticas. É uma rotina, é um ritual diário. Então, se a gente se educa no caminho da democracia, a gente se torna mais capaz de sentir o cheiro de fascismo, de sentir o fedor, né? O fedor do fascismo e se colocar contra ele. Aí lá vem aquela história que eu falei, né? Não meter o dedo na tigela quente. Então, se eu sinto o cheiro, o meu sentido diz, aí tem fascismo, vamos se proteger disso daí. Mas se eu fui educado, né, pelo autoritarismo, e muitos de nós fomos, né, vários tipos de autoritarismo, o autoritarismo patriarcalista, né, patriarcal, o autoritarismo da branquitude, né, o autoritarismo do machismo. Nós fomos, né, vários tipos de machismo, ou vários tipos de autoritarismo. Se a gente não se educa no sentido de nos... E aí eu vou usar a expressão, né, que a pandemia nos ajuda. Para a gente se vacinar, criar os anticorpos capazes de nos proteger diante, né, desse autoritarismo, a gente realmente não vai ter como escapar. Mas a gente não pode pensar que não seja uma possibilidade. É uma possibilidade. E é isso, inclusive, que organiza as nossas diferenças, né? Então, é por isso também que eu não acredito muito no modelo prescritivo da educação. Eu vou chegar e falar sobre alguma coisa na van
na vã ilusão de que, ao falar sobre aquilo, o sujeito vai receber, vai produzir nele uma alteração automática de sentidos, mudança de comportamento, e ele será uma outra pessoa. Normalmente, uma pessoa igual a mim. Ora, essa lógica, lá na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire disse, a lógica bancária também não nos serve. Não nos serve, por mais que a gente seja generoso e tenha as melhores das intenções. Não nos serve. É bancário. Eu pensar que eu vou ficar falando aqui e todo mundo vai deixar de ter a cor amarela e passar a ter uma cor vermelha por obra e graça do que eu falo, isso é uma ilusão. Né? É preciso muito mais que isso. É preciso vivências. O tal do ritual diário que a Márcia Tiburi fala. Então, é muito complicado, é muito difícil e exige muito de nós. E nessa pandemia, muito mesmo, né? Exatamente. E esse ritual é da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, né? Porque ser democrático é um exercício eterno, né? Porque se a gente relaxa, os autoritarismos aparecem e a gente traz a história de novo, né? Que a maioria aqui foram, né? Tem gente nova, mas a minha geração foi criada dentro do autoritarismo, né? A gente é fruto da ditadura. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Elogios, parabéns pela organização a toda a equipe, excelente filme, muito esclarecedor. Parabéns, professoras. Deixa eu ver. Excelente iniciativa, fala muito potente do professor Alessandro, obrigada pela oportunidade. Ficamos muito felizes. Quão verdadeira a sua fala, professor profundo, isso é muito. Cidadãos infantilizados ou abusados, muito esclarecedor, profundo demais. Quanta aprendizagem. Encerramos aqui o chat, né? E a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né? E começar a falar dos próximos eventos, né? A gente hoje foi muito enriquecedor, a gente, né, as falas e nós todas, né? A gente ficou muito, Azumir, muito obrigada pela experiência, excelente, né? A gente só tem a agradecer, amei esse encontro. Que bom, né? A gente trocas, né? A quarentena nos permitiu esse formato e realmente a gente está encontrando com gente de lugares muito diferentes, né? Eu queria agradecer a presença do professor e só fazer uma propaganda do nosso próximo encontro, né? Nosso próximo encontro vai ser no dia 20 de agosto. A gente sempre faz na terceira semana do mês, todas as quintas-feiras. E nós vamos enviar a divulgação, né, pelos nossos canais, pelo Facebook, no Instagram, no canal e nos e-mails de quem participou dos outros encontros. E o nosso livro vai ser o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e a expositora vai ser a professora Rogéria Cristina Alves, professora da PEN, né? Então, muito obrigada, gente. Pessoal, eu queria também agradecer muito o Alessandro, dizer que a sua fala é muito tocante, a sua reflexão. Eu estava contando os dias, na verdade, dessa discussão chegar. E também, gente, assim, vale a pena ler o livro dele, que fala da questão dos professores. Eu tinha até falado inicialmente como que isso mexeu comigo, sobre essa dimensão, assim, porque o professor está lidando com o humano o tempo inteiro. Então, não é uma responsabilidade só de Aline, de Monique, de Eliane, mas no meu ofício de ser professora, mediante a tudo que a gente vive. A Cris está aí, que bom, Cristiane, que bom, só muito boa. E queria dizer o seguinte, moçada, esta live, tá? Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Clube de Leitura Virtual Em. A Amanda colocou aí no chat, tá? O endereço. E lá também vocês vão ter oportunidade de verem Pedagogia da Autonomia, discussão com o professor Daniel, que foi ótima, e também que é Ideologia com o professor Paco. E agora, essa discussão com o professor Alessandro, né, do livro do Boaventura Santos, que fala da questão da cruel pedagogia do vírus. Muito obrigada por tudo, um grande abraço. Eu vou passar agora para a professora Amanda, nossa parceira aqui, junto na organização dessa atividade. Bom, agradeço
agradecer também, professor Alessandro, uma fala muito clara, muito profunda ao mesmo tempo, né? Não é o que você disse sobre as teses e dissertações, né, dos orientandos. Você pode alcançar diversas pessoas sem ter um palavreado muito rebuscado. E eu achei isso maravilhoso, eu sempre acho isso maravilhoso, essa possibilidade, né? A gente teve gente aqui que não é da educação propriamente e que gostou, a gente está, né, já tendo feedback aí. Então, agradecer muito, Alessandra, agradecer a presença de todo mundo. É muito legal, inclusive do gato, que acabou de entrar, está aqui na live, está aqui assistindo. Eu falei, ele apareceu. Eu acho que é essa a ideia, viu, Rubens? É sair saciado de informação e provocação. Eu acho que é fundamental isso. A gente tem muita reflexão pela frente. Então, muito obrigada a todos vocês. Alessandro, se quiser dar uma palavrinha final, fique à vontade. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Adorei. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Ficamos nos devendo para outros momentos, certamente. Muito bom, adorei. Quero agradecer imensamente. Eu me senti muito recompensado, muito lisonjeado em ser convidado. E vamos para frente, vamos manter contato, vamos continuar esse contato. Fiquem muito à vontade. Que bom, obrigada, agradeço muito. Pessoal, amanhã a gente vai mandar para todo mundo aí por e-mail a divulgação do próximo, para todo mundo fazer inscrição novamente e receber o link, tá bom? Obrigada, boa noite. Gente, só lembrando que a gravação vai estar disponível também a partir de amanhã no nosso canal, tá? Aí quem não conseguiu assistir tudo, pode assistir o professor Alessandro de novo lá, tá bom? Obrigada, gente, boa noite. Vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Tchau.